Aqui eu vou resolver a quarta questão do vestibular 2014 da Unicamp. A questão trazia a obra A Liberdade Guiando o Povo e a data da obra, 1830, e pedia para você analisar a imagem. Então já fica uma dica, toda vez num vestibular, seja da Unicamp ou da FUVEST, que você tiver uma imagem, preste atenção que as alternativas, de modo geral, elas representam uma interpretação da imagem. Então, o que é mais viável nesse tipo de exercício é você sempre olhar as alternativas e voltar na imagem para ver se o que está descrito na alternativa corresponde a uma interpretação viável ou a elementos da imagem. Então, a alternativa A dizia o seguinte: os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo com seus instrumentos de ofício nas mãos. Pois bem, homens do campo, camponeses, com seus instrumentos de ofício nas mãos. Aí você imaginaria o quê? Uma enxada, pás, um forcado, algo do gênero. E o que nós observamos na imagem são homens com armas de fogo, ou seja, não são objetos de ofício de um camponês nas mãos, portanto, o primeiro item já pode ser desconsiderado. No item B, o quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor e a figura da liberdade, mas retrata um ato político assentado na teoria bolchevique. Essa alternativa está parcialmente correta, porque de fato, se olharmos para a figura central da imagem, a liberdade guiando o povo, a alegoria da liberdade representada por uma mulher com a bandeira tricolor, realmente é um símbolo da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade, a fraternidade são símbolos da Revolução. Porém, a segunda parte da alternativa diz que esse movimento, esse quadro, está assentado na teoria bolchevique. Pois bem, bolchevique, isso faz referência ao marxismo-leninista da Revolução Russa, ou seja, um movimento já do século XX, calcado no marxismo, que é um movimento que se torna muito difundido na segunda metade do século XIX. Portanto, a primeira parte dessa alternativa está correta, mas a segunda está incorreta, portanto, devemos desconsiderá-la. Item C. O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor. Pois bem, o quadro do Eugène Delacroix é pintado em 1830, ano em que ocorre uma revolução na França, que a gente pode considerar uma segunda Revolução Francesa, porque, novamente, a população da França, burguesia e povo, se aliam contra um monarca de viés autoritário, de viés absolutista. No caso, Carlos X, que reinou de 1824 a 1830 e que tinha a pretensão de restaurar o absolutismo na França. O que motivou essa revolução, então, nesse ponto está correto. A Revolução de 1830 na França reaviva não só a simbologia, mas a composição social e os princípios da Revolução Francesa, que também foi uma revolução contra um sistema absolutista de governo. Quanto a representar a posição política do pintor, a gente pode considerar que toda obra de arte é a representação da opinião do pintor. Então, no caso, a alternativa C é a correta. Mas vamos ler a última alternativa para entender também o que você tinha ali de incorreto nela. Então, o item D dizia o seguinte: no quadro vê-se uma barricada do fronte militar da guerra entre nobres e servos durante a Revolução Francesa, sendo que a liberdade encarna os ideais aristocráticos. Bom, você até poderia ter uma obra que se referisse unicamente à Revolução Francesa, mas vamos supor que você não lembre que ocorreu uma revolução na França em 1830. O próprio título da imagem, A Liberdade Guiando o Povo, já desmente a informação contida na alternativa D, pois representar os ideais da aristocracia seria representar os ideais da elite agrária, Aristocracia é um termo usado principalmente no século XIX para definir uma elite que tem origens no campo, que tem origens na nobreza proprietária. Então, nesse caso,
estaria incorreta. Bom, então só para recapitular, nesse caso a alternativa correta era o item C. A imagem tanto representa a Revolução de 1830, como invoca elementos da Revolução Francesa, pois as duas revoluções têm pontos em comum, o combate ao absolutismo, a participação tanto de elementos burgueses como elementos populares, e, como toda obra de arte, não deixa de ser a opção do seu artista, do seu autor.